Boa tarde. Como é bom trazer para vocês mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Marcelo Bittencourt e vou trazer para vocês no canal Gigante de Pedra fatos marcantes da história do nosso país. Nesse vídeo abordarei a história de Pedro Álvares Cabral, conhecido como navegador que descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Aproveitem e aprendam um pouco mais desse país maravilhoso que se chama Brasil. O tema de hoje: você sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Em um primeiro momento, vamos falar sobre a origem de Pedro Álvares Cabral. Como se sabe, Pedro Álvares Cabral fazia parte da tradicional e abastada família portuguesa. Sabe-se que possivelmente nasceu em 1467 no castelo de Belmonte, em Beira Baixa, Portugal. Naquele período, o comércio terrestre de Portugal passava por um período bastante ruim, fato que o impedia de expandir-se. Nota-se que Portugal travava uma imensa luta territorial com a Espanha, país que era inimigo de Portugal. Diante disso, o rei acreditou que a única solução seria o mar. Realizou a primeira exploração significativa da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Embora os detalhes da vida de Cabral sejam esparsos, sabe-se que veio de uma família nobre colocada na província interior e recebeu uma boa educação formal. Em 1499, foi nomeado pelo rei Dom Manuel I capitão-mor da armada que partiria para as Índias, seguindo a rota recém-inaugurada por Vasco da Gama, contornando a África com missão diplomática e comercial. Cumpre salientar que Pedro Álvares Cabral era um dos cavaleiros da Ordem de Jesus Cristo, ou seja, era um cavaleiro templário e que foi conhecido como o navegador que descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Há quem acredite que outros navegadores haviam descoberto o Brasil anos antes de Pedro Álvares Cabral, reivindicar o território do nosso país para o Império de Portugal, mas com poucos fundamentos factíveis. Existem duas suposições e hipóteses acerca da descoberta do Brasil. A mais conhecida trata de uma possível expedição secreta do navegador português Duarte Pacheco Pereira em 1498, que teria visado identificar os territórios que pertenciam a Portugal ou a Castela, de acordo com o Tratado de Tordesilhas de 1494. Pacheco Pereira participou das negociações do tratado. A hipotética viagem está embasada exclusivamente no relatório do explorador em Esmeraldo de Cito Orbis, de 1505, livro de sua autoria. O texto, contudo, é ambíguo. Pacheco Pereira diz textualmente que o rei de Portugal mandou descobrir a parte ocidental, o que sugere que ele falava não de suas explorações, mas de tudo que já fora explorado por vários navegadores e era conhecido em 1505. Esta visão é reforçada pelas latitudes e longitudes informadas, que vão da Groenlândia ao atual sul do Brasil. Além disso, a possibilidade da existência de uma política de sigilo dos monarcas portugueses, escrita na primeira metade do século XX pelo historiador Damião Pérez, não se sustenta, uma vez que era prática comum, na ausência de um tratado, reclamar a soberania de uma terra publicitando a sua descoberta. Aí sua frota de 13 navios afastou-se bastante da costa africana, talvez intencionalmente, desembarcando no que ele inicialmente achou tratar-se de Grande Ilha, a qual foi dado inicialmente o nome de Santa Cruz. Há relatos de que o Brasil posteriormente passou a ser chamado de Vera Cruz, que quer dizer verdadeira cruz. Cabral explorou o litoral e percebeu que a grande massa de terra era provavelmente um continente, despachando em seguida um navio para notificar o rei Dom Manuel I da descoberta das terras. Como o novo território se encontrava dentro do hemisfério português, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, indicou para a coroa portuguesa.
Para tornar mais claro, no dia 7 de julho de 1494, o Tratado de Tordesilhas transformou os limites do antigo pacto. Segundo o novo acordo, todas as terras descobertas até o limite de 370 léguas, ou 2.500 quilômetros, a oeste do Cabo Verde, seriam de domínio português, sendo as restantes de posse espanhola. Com esse novo acordo, Portugal assegurou sua autoridade sobre parte dos territórios do Brasil, que teve sua descoberta anunciada 6 anos mais tarde. Havia desembarcado na América do Sul e as terras que havia reivindicado para o reino de Portugal mais tarde constituiriam o Brasil. A frota reabasteceu-se e continuou rumo ao leste, com a finalidade de retornar à viagem rumo à Índia. Nessa mesma expedição, uma tempestade no Atlântico Sul provocou a perda de vários navios, e os 6 navios restantes encontraram-se eventualmente no Canal de Moçambique antes de prosseguirem para Calicut, na Índia. Cabral inicialmente obteve sucesso nas negociações de direitos de comercialização das especiarias, mas os comerciantes árabes consideraram o negócio português como uma ameaça ao monopólio deles e provocaram um ataque de muçulmanos e hindus ao entreposto português. Os portugueses sofreram várias baixas e suas instalações foram destruídas. Cabral vingou-se do ataque saqueando e queimando a frota árabe e, em seguida, bombardeou a cidade em represália à incapacidade de seu governante em explicar o ocorrido. De Calicut, a expedição rumou para Cochin, outra cidade-estado indiana, onde Cabral fez amizade com seu governante e carregou seus navios com especiarias cobiçadas antes de retornar para a Europa. Apesar da perda de vidas humanas e de navios, a viagem de Cabral foi considerada um sucesso após seu regresso a Portugal. Os lucros extraordinários resultantes da venda de especiarias reforçaram as finanças da coroa portuguesa e ajudaram a lançar as bases de um império português que se estenderia das Américas ao extremo Oriente. Cabral foi mais tarde preterido quando uma nova frota foi reunida para estabelecer uma presença mais robusta na Índia, possivelmente como resultado de uma desavença com o rei Dom Manuel I. Tendo perdido a preferência do rei, aposentou-se da vida pública, havendo poucos registros sobre a parte final da sua vida. Suas realizações caíram no esquecimento por mais de 300 anos. Algumas décadas depois da independência do Brasil de Portugal, no século XIX, a reputação de Cabral começou a ser reabilitada pelo imperador Dom Pedro II do Brasil. Desde então, os historiadores têm discutido se Cabral foi descobridor do Brasil e se a descoberta foi acidental ou intencional. A primeira dúvida foi resolvida pela observação de que os poucos encontros superficiais feitos pelos exploradores antes dele mal foram notados e em nada contribuíram para o desenvolvimento e as histórias futuras da terra que se tornariam o Brasil, única nação das Américas onde a língua oficial é o português. Quanto à segunda questão, nenhum consenso definitivo foi formado e a hipótese de descoberta intencional carece de provas sólidas. Não obstante, embora seu prestígio tenha sido ofuscado pela fama de outros exploradores da época, Cabral é hoje considerado uma das personalidades mais importantes da era dos descobrimentos. Em 1503, casou-se com Dona Isabel de Castro. Em 1508, recebeu o título de Cavaleiro do Conselho Real. Em 1509, Cabral retira-se de Lisboa e passa a viver em Santarém. Pedro Alves Cabral faleceu em Santarém, Portugal, no ano de 1520, e seu corpo foi sepultado na Igreja da Graça. Esse foi o conteúdo do tema de hoje. Você sabe quem foi Pedro Alves Cabral? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, vai lá no YouTube e se inscreva no canal Gigante de Pedra, para que muitas outras pessoas possam aprender mais informações sobre o nosso país. Se esse vídeo lhe foi útil, deixe o seu like. E se você acha que esse canal pode ser útil para outras pessoas queridas, vai lá e compartilhe em suas redes sociais e no seu WhatsApp. Fazendo assim, você estará contribuindo para a divulgação da verdadeira história do Brasil. Para finalizar, vou deixar mais um ensinamento do rei Salomão, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Se encha de ensinamentos, não perca seu precioso tempo com que não lhe gerará qualquer proveito. Cresça a cada dia e seja muito feliz.
e que Deus continue te abençoando.